O texto de hoje é um texto especialmente controverso, onde há muita discussão entre os teólogos, muitos entendimentos diferentes entre os teólogos. Vamos ver qual é o entendimento nosso, o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação a este texto. 1 Pedro 3, 18 a 20. Eu vou ler todo o texto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. O que é isso, irmãos? Pregar aos antediluvianos, aqueles que estavam condenados, pregar no inferno àqueles que já estavam condenados, pregou aos espíritos em prisão. O que é isso, espíritos em prisão? Os que acreditam na imortalidade da alma dizem que esses são aqueles que estavam no inferno, presos no inferno. Segundo os crentes da imortalidade da alma, Jesus, enquanto na tumba, enquanto estava morto, descansando, pregou, através do seu espírito, aos espíritos dos antediluvianos que se encontravam no inferno. Mas qual é a pregação? Qual é o objetivo da pregação, irmãos? Por que é que se prega? Se prega para salvar as pessoas, para fazer com que as pessoas mudem de atitude, aceitem o plano de Deus, aceitem ao Senhor Jesus Cristo. E por que você vai pregar, então, para aqueles que já estão no inferno, que já estão condenados, espíritos em prisão? Isso é uma inconsistência, não há motivo para isso. Portanto, não deve ser isso que aconteceu, isso que os seguidores da mortalidade, da imortalidade da alma, pensam. Veja lá, Hebreus 9, 27 e 28. Lá diz o seguinte: morrer uma só vez, então o juízo. Ora, se aqueles lá já foram julgados, já morreram uma vez, não tem mais oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação é durante a nossa vida, já estudamos isso. Não há como mudar o nosso destino após a morte. Vimos também que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Salmo 146, 4. Quando morrem, voltam ao pó da terra, e daquele dia todos os seus planos se acabam. Eclesiastes 9, 5, um verso que já lemos várias vezes nesse trimestre. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não receberão mais nada. Portanto, irmãos, não havia o menor sentido o Senhor Jesus, em espírito, ir pregar àqueles que já estavam no inferno, segundo os que creem na imortalidade da alma. Então, o que é esses espíritos em prisão dos antediluvianos? Primeiro, irmãos, espíritos aí quer dizer pessoas humanas, pessoas vivas, seres humanos. Veja o texto de Gálatas 6, 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Esse mesmo verso, em outra versão, diz assim: seja com todos vocês. Portanto, o espírito é pessoa humana, é alma vivente, é um ser humano. Mas por que eles estavam em prisão? Por que a Bíblia diz que eles estavam em prisão? Essas pessoas antediluvianas. A prisão do pecado, escravos do pecado. O pecado aprisiona as pessoas. O pecado escraviza as pessoas. E como nós já estudamos nos tempos de Noé, tudo era mal o tempo todo. Tudo o que estava no coração do homem era mal. Eles estavam absolutamente presos no pecado. Eles estavam escravos do pecado. Estavam em prisão. Veja o que o apóstolo Paulo fala com relação ao pecado. Eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Então, irmãos, esses que estavam espíritos em prisão
eram os escravos do pecado da época antediluviana, aqueles que não aceitaram a pregação de Noé enquanto construía a arca. Romanos 7:20, ainda o apóstolo Paulo falando sobre o pecado. O pecado é quem opera ou efetiva o mal nos seres humanos. Quero ler para vocês o texto do pastor Alberto Tim, no livro Além da Morte, página 73. A explicação mais satisfatória de 1 Pedro 3, 19 e 20, que é o primeiro texto que lemos, parece ser uma proposta, mas não realmente defendida, há muito tempo por Agostinho. A passagem se refere a algo não que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, mas o que ele fez no reino espiritual da existência, ou através do Espírito Santo, na época de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, inspirando a Noé, estava pregando através de Noé aos incrédulos hostis ao seu redor. Essa visão ganha apoio de duas outras declarações de Pedro. Em 1 Pedro 1:11, ele diz que o Espírito de Cristo estava falando através dos profetas do Antigo Testamento. Isso sugere que Pedro poderia facilmente ter pensado que o Espírito de Cristo também estava falando através de Noé. Então, em 2 Pedro 2:5, ele chama Noé de pregador da justiça, usando o substantivo kerix, que vem da mesma raiz do verbo pregar, ekerixen, em 1 Pedro 3,19. Portanto, parece muito provável que quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, como diz o verso, ele o fez por meio de Noé nos dias anteriores ao dilúvio. E o pastor Tim conclui: assim é bastante evidente que 1 Pedro 3, 18 a 20 se refere aos ímpios antediluvianos que estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente acorrentados a uma vida pecaminosa. Portanto, irmãos, nosso entendimento é que esse texto não se refere a uma eventual pregação de Jesus a espíritos no inferno, mas estava reportando a pregação de Noé aos espíritos em prisão, às pessoas presas pelo pecado no período antediluviano. E assim, irmãos, mais uma vez, nós podemos encontrar na Bíblia, nos textos bíblicos, no contexto geral da Bíblia, argumentos que refutam a ideia da imortalidade natural da alma. E saber que temos uma alma mortal e que a nossa imortalidade é condicional à obediência e à aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe na fixação desta verdade. Somos salvos somente por Cristo. Vamos ser imortais somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós ressurgirmos ou formos transformados, conforme diz a palavra de Deus.